Não, nunca tive fome, nenhum momento. Foi nos primeiros 10 dias eu lembro que eu emagreci 1 quilo e eu disse assim, meu, como é que é possível? Tantas dietas que eu já fiz, sempre passando fome e muita vontade de comer muitas coisas, porque era muito restritivo. E eu tava, tipo, perdendo mais ou menos a mesma coisa de peso do que fazendo dieta e eu tava comendo tudo que eu gostava, sem passar fome, sem me sentir mal, então foi surreal, assim, pra mim. Foi a descoberta que a Terra é redonda, sei lá, foi algo muito disruptivo pra mim. Bem-vinda aqui, Chá querida, que bom te receber. Não tinha como tu não estar aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast Mulher Plena, com as alunas queridas lá do Método 3P. Que honra te ter aqui, Chá. Assim, eu já te falei várias vezes isso. Quero apresentar aqui rapidinho a Chá, tá? Que é minha aluna. E ela vai, assim, compartilhar um pouquinho da história. Vai ser um bate-papo mesmo, assim. A ideia é que seja uma conversa entre mulheres, assim. Eu sempre te falei o quanto que a tua história pode inspirar de outras mulheres e estamos aqui hoje para conversar um pouco. Então, já para a gente começar, eu vou te perguntar se tu conseguiu emagrecer sem dieta, sem passar fome, sem fazer dieta do ovo, aplicando as técnicas do método 3P. Sim, consegui, foi um total de 5 quilos. Teve Não. sofrimento? Não teve? Que bom, porque senão parece que só eu falo isso, e aí as gurias falam, não, mas como assim sem dieta? Você tá louca? Então eu gosto de trazer as minhas alunas aqui para elas conversarem um pouquinho com vocês. Eu vou pedir para começar assim, para tu contar de onde que tu tá, onde é que tu fala, te apresentar, falar um pouquinho de ti, assim. Então, eu moro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sou a Charlene, né? Tenho 31 anos. E desde 2019, final de 2019, mais ou menos, eu tava sentindo que alguma coisa precisava mudar, que eu não tava me sentindo bem com a minha alimentação. E eu comecei a matutar isso na minha cabeça, mas eu não tinha uma resposta, né? O que que eu faço? O que que precisa mudar, né? E aí o método 3P entrou na minha vida. E conta para mim como é que tu conheceu o meu trabalho, conta aqui onde é que tu me viu, assim. Eu acho que foi um link patrocinado que eu vi aqui no Insta mesmo, nos stories, assim, emagreça sem dietas. Eu disse, gente, é isso que eu preciso, né? Não aguento mais ouvir falar em dieta, não quero mais saber de dieta. E aí, só que eu, né, cliquei nesse link, daí eu fui direcionada para um grupo no WhatsApp, mas aí foi um tempo e eu esqueci. E aí um dia apareceu lá assim, estou ao vivo, vem aqui. Eu cliquei no link e era tu, Maia, fazendo a janta uma janta assim completa, né, nutricionalmente falando e tal. E eu achava que para eu ser saudável, ter uma alimentação saudável, eu ia precisar gastar muitas horas na cozinha. E que eu não gosto, né, muito de cozinhar, né, mas eu entendi ali eu entendi que não precisava ser tão doloroso, sabe? E aí eu assisti todas as lives daquela semana e resolvi dar uma chance pro método 3P e foi, assim, uma salvação, né? Hoje eu consigo comer com muito mais autonomia, sei o que que eu preciso, o que que eu não preciso, né? Ter na minha alimentação. E é muito mais tranquilo, assim, muito mais plenitude, né? Chay, conta pra mim, assim, conta aqui pras gurias que estão aqui com a gente agora, como que foi a tua jornada com a alimentação até tu me conhecer, assim, até tu conhecer o método? Bom, eu já fiz todas as dietas que alguém pode inventar, desde a minha adolescência, pré-adolescência, até uns 28, 29 anos eu fiquei fazendo dieta. Muito tempo fiz cetogênica, dieta proteinada, do Dukan, de tabela de verde, amarelo e vermelho. Fiz tudo que era dieta. Cada dieta nova que eu conhecia, eu me convencia que daquela vez ia dar certo, que daquela vez ia dar certo, dessa vez eu vou emagrecer, porque dessa vez eu encontrei a dieta certa, porque isso, porque aquilo, porque outro. E aí as pessoas, muitas diziam assim, mas como assim tu tá comendo só frango e ovo, só frango e ovo e água? E que tipo de alimentação é essa? Não, mas tá funcionando, olha como é que eu tô e tal. Claro, eu perdi a peso, mas no momento em que eu parava de fazer a dieta, voltava o peso e muito mais, né?
E daí eu resolvi. E isso, né, desregulava tudo, né? Intestino, massa magra, exames de sangue, sempre uma loucura. E aí, para as pessoas pararem de me dizer, mas olha, tu não tá comendo bem, tu não tá comendo direito, não sei o quê, tu vai engordar de novo. O que que eu fazia entre uma dieta e a outra? Eu tomava remédio e me inibidor de apetite para não me dar fome. Essa eu acho que eu não me lembrava, assim, que tu tomava remédio, Chá. Conta pra gente como é que foi isso. Sim. Na verdade, eu acho que eu lembro que tu comentou no começo sobre isso, assim. Conta um pouco mais como é que foi. É, pra eu me sentir bem com o corpo que eu tinha, porque eu não conseguia seguir as dietas, né? Elas eram muito restritivas e não eram comidas gostosas, não eram coisas que eu gostava de comer. Então, para eu conseguir comer as coisas que eu gostava, claro que de uma forma equivocada e desequilibrada, né? E não engordar, eu tomava remédios inibidores de apetite. Então, além deles acelerarem o metabolismo, que daí fazia perder mais caloria, né, durante o dia, eles não me davam fome. Então, quando eu queria comer alguma coisa que eu gostava, eu comia tranquila, né? Porque tinha ali um remédio me assessorando, mas eu sei que isso não é legal, né? Não é bom, né? Enfim. E como é que foi? Não Então, valeu a pena, assim, eu imagino o que que o remédio faz. não. Pra quem nunca, quem tá assistindo aqui, pensa, às vezes, eu vou tomar um remédio, me indicaram. Às vezes, mesmo com prescrição, assim, é sempre interessante a gente tentar na alimentação, gurias, porque o que acontece com aquele remédio? Ele vai gerar uma série de efeito colateral em você, e o mais importante, assim, é a gente começar realmente pelo não ir mascarando ali aquele sintoma de estar com excesso de peso, de estar com os exames descompensados, assim, e focar realmente aonde? Nesse desequilíbrio, assim. Então, no caso da Chá que tomou, eu imagino que tu era bem jovem quando tu tomou esse remédio, assim. Quantos anos tu tinha, mais ou menos? Eu devia ter uns 26, eu acho, quando eu comecei a tomar a primeira vez. É, e tu, olha, a gente fica pensando, às vezes, eu tenho conversado, assim, tido muitas alunas que têm uma idade, assim, por exemplo, de 50, 60, e elas me falam, no meu caso não tenho o que fazer, porque eu preciso, de repente, de uma dieta mais restritiva ou de remédio, gurias, não precisa, assim. Eu tento sempre mostrar para vocês que existe um novo caminho. Eu achei muito bom tu falar sobre isso, sobre a questão do remédio, porque eu sempre falo que é um atalho, que vai se pagar um preço ali na frente. Ainda bem que tu, assim, decidiu me dar uma chance, sabe? Decidiu dar uma chance para algo diferente, porque senão tu estaria realmente, assim, as mulheres vão, a gente acaba ficando, quem tem contato com esse tipo de remédio, assim, vai ficando cada vez mais viciada, não tem jeito. Claro que tem alguns casos muito isolados, mas eu ouso dizer para vocês, assim, que na grande maioria das vezes não precisaria. Eu até comentei na aula, eu acho que foi de quarta-feira, que eu tinha atendido uma paciente naquele dia, assim, que ela tinha vindo para mim com um monte de remédio que ela estava tomando, assim, a gente conversou, vamos tentar começar a reduzir esses remédios, diabética tipo 2, várias questões que quando a gente foi ver a quantidade de remédio que ela tomava, nossa, é claro que ia ser muito difícil, não só de emagrecer, mas ela sentia, assim, dela se sentir, por exemplo, viva, porque tu vai te sentindo dopada, é tanto remédio, assim, que é possível, assim, um novo caminho, sabe? Então, Tia, eu quero te perguntar agora, vou te perguntar, assim, como que o método 3P impactou na tua vida, assim, o que que ele causou na tua vida? Conta um pouquinho pra gente. A liberdade e autonomia alimentar, é que eu mais me vem na cabeça, assim. Porque não importa o lugar que eu vou, eu sei como fazer para montar um prato equilibrado. Ou se eu sei que não vai ter, por exemplo, um churrasco no final de semana na casa de alguém, enfim, ou até mesmo em casa, eu sei que ali na geladeira eu tenho as minhas comidas e eu sei que eu vou conseguir montar um prato equilibrado, nutricionalmente falando, que vai me deixar saciada e que é gostoso, que tem coisas que eu gosto e que muitas dessas coisas eu fiz, né? Então me dá muita autonomia. Se eu quiser comprar, se eu quiser comer um arroz diferente, eu posso fazer aquele arroz diferente. Não é assim um bicho de sete cabeças ir pra cozinha e fazer comida, né? É o que eu achava que era. E eu E, acho e, e legal. liberdade, e liberdade, assim, por exemplo, tem vezes que tem colegas de aniversário na empresa, ou então tem um doce que a minha sogra fez em casa. E se eu não tiver com muita vontade, eu não vou comer só porque tem. Eu como se eu tiver vontade, claro, eu tento não exagerar nas porções, né?
Mas é só se eu tiver vontade. Por muitas vezes eu sou a cortadora oficial de bolo lá na empresa, né, de aniversário. E diversas vezes aconteceu de eu mesma estar cortando o bolo para os meus colegas ali e não comer. E muitas vezes eu comi, mas era porque eu tinha vontade. Então eu vejo isso como uma liberdade. Maravilhosa. Eu achei interessante tu tocar nesse ponto das porções, assim, porque eu vejo que isso é algo que, claro, que dificulta muito o emagrecimento de muitas mulheres, porque se a gente come a mais, uma mulher come a mais, vai ser mais difícil realmente perder esse peso. Mas eu queria te falar, assim, sobre essa questão das porções. Como que tu começou a identificar melhor o que tu comia? Porque eu lembro de teu processo, assim, quando a gente estava naquele acompanhamento ali, daquele mês juntas, e eu lembro que desde no começo isso é algo que gera muita ansiedade nas mulheres, né? Quanto comer de cada alimento, assim. E como que tu começou a descobrir o quanto comer de cada alimento e o quanto que isso impactou nesse teu emagrecimento, assim, que tu teve lá? Foi num dos passos que a gente teve, né? Que era uma régua de fome e saciedade, né? Identificar onde é que está a minha fome no momento em que eu vou fazer a refeição e onde é que está a minha saciedade nessa régua, né? Nessa escala. Onde está a minha saciedade quando eu termino a refeição. Então, por exemplo, se eu tô comendo. O mais importante, prestar atenção no que tu tá comendo, né? Porque eu sempre fui a pessoa que come devagar, né? Sempre na minha casa, sempre fui a última pessoa a sair da mesa nas refeições. Mas eu não prestava atenção naquilo que eu estava comendo. Sempre estava prestando atenção em alguma outra coisa. Então, eu sempre acabava passando da conta nas porções e extrapolando a minha saciedade porque eu não estava prestando atenção naquilo. Então, comer com atenção, comer devagar e prestar atenção na fome e na saciedade antes de começar e depois de começar e depois de terminar a refeição. E uma coisa que eu quero te perguntar, assim, também, é se tu, nesse processo lá do método, eu sei que tu já falou que tu não passou fome, tá? Mas principalmente eu lembro que tu teve um emagrecimento muito constante, assim, durante o método, assim, e tu, como que tu lidou, assim, com essa sensação, por exemplo, de estar comendo, de repente, um pouquinho a menos, porque tu estava emagrecendo, mas eu não digo assim, tu estava comendo uma quantidade boa de nutrientes, mas tu estava conseguindo parar antes, assim, como que foi isso na tua vida, assim? Teve fome? Como que foi? Não, nunca tive fome, nenhum momento. Foi nos primeiros 10 dias eu lembro que eu emagreci 1 quilo e eu disse assim, meu, como é que é possível? Tantas dietas que eu já fiz, sempre passando fome e muita vontade de comer muitas coisas, porque era muito restritivo. E era e eu tava, tipo, perdendo mais ou menos a mesma coisa de peso do que fazendo dieta e eu tava comendo tudo que eu gostava, sem passar fome, sem me sentir mal. Então, foi surreal, assim, pra mim. Foi a descoberta que a Terra é redonda, sei lá. Foi algo muito disruptivo pra mim. Eu gosto muito, assim, quando vocês falam isso, porque eu lembro até hoje que um dia eu fiz uma live aqui e eu tava falando sobre isso, assim, no começo, quando eu comecei a falar mais sobre emagrecimento, foi muito por pedido de vocês, das gurias aqui que falavam, bem nessa época de final de ano, assim, e eu lembro que eu fiz uma live pra falar emagrecimento sem dietas, e aí alguém, depois que viu a live, até deixou um comentário, assim, e eu lembro de ter printado, que a pessoa falou assim, eu só não concordo com você de que é possível emagrecer sem restringir as calorias, sem restringir o meu prato, por exemplo. Eu sempre emagreci comendo num pires. E aquilo me marcou muito, assim, porque imagina tu ter que comer num pires, assim, pra emagrecer. E eu fiquei, não, eu vou ter que fazer mais conteúdo sobre isso, porque quantas outras mulheres não devem ter essa visão de que para emagrecer precisa comer num pires, assim. Eu vejo que a gente estuda tanto, sabe? A gente estuda tanto para entender, assim, o corpo humano, a fisiologia, que não dá para deixar essas crenças, assim, serem passadas. O que acontece quando uma mulher acredita que precisa comer num pires? É porque realmente ela tá com aquela desregulação ali que achar. Sabe que eu sempre falo sobre isso, que quem faz dieta vai ter um desequilíbrio nos hormônios de fome e de saciedade, então você não consegue controlar. E os passos, eles servem muito para isso, assim, para vocês irem controlando esses hormônios. Por exemplo, o teu processo, eu lembro que tu fazia exercício físico, fazia bastante, assim, então conseguia ter disposição. Eu me lembro que isso era uma coisa que tu falava, assim, eu quero ter disposição, assim, durante esse período. E tu ia lá, fazia teus exercícios, não se sentiu fraca por isso, porque no processo de emagrecimento não dá pra se sentir fraca, né, Gurias? Como é que a gente vai viver, assim, comendo tão pouco, sabe? É impossível.
E agora eu quero te Uhum. perguntar, para tu compartilhar, qual foi teu desafio, assim, o que que tu teve, qual foi a dificuldade que tu teve lá no método? Porque eu sempre falo para as gurias, assim, que eu sou muito honesta com todas, quando a gente fala em emagrecimento, é algo que muitas já vêm, assim, há 20, 30, 40 anos lutando com isso, então tem, sim, desafios. Eu sempre falo, assim, pode ser simples, mas não vai ser fácil, e é por isso que eu acho que é tão importante ter um suporte ali, que conheça você, que saiba a sua história, assim, cada uma das gurias eu tento, assim, o máximo, as que se abrem um pouco mais, porque tem umas que preferem, né, seguir mais no delas, assim, mas a Chá foi uma que sempre se abriu mais comigo, então eu acabei conhecendo um pouco mais ela. E eu quero que tu fale, assim, quais foram os desafios que tu teve, porque eles existem e vão existir em todas as áreas da vida, assim, então quais foram as dificuldades, assim, que tu teve para aplicar o método? A primeira barreira que eu consegui passar por cima foi a de sair da zona de conforto e ir para a cozinha cozinhar, descobrir novos sabores, enfim. Mas isso não foi tão difícil. O mais difícil foi lidar com as crises de compulsão, que durante nosso acompanhamento ali de 30 dias aconteceu só uma vez. No primeiro final de semana, eu lembro, e depois não aconteceram mais, mas é uma coisa que muitas vezes foge do controle, porque existem gatilhos, que nem todos eu conheço, e tem o psicológico, e tem o estresse, e tem vida, né? E aconteceram alguns depois, né? Né, começando o método também descobri que eu precisava fazer terapia, então Conta pra gente quando é que tu descobriu, assim, o que aconteceu lá no método que tu decidiu olhar um pouquinho com mais carinho pra ti, assim. foi no passo 9. Eu tinha lá um exercício para fazer de coisas que a gente considerava assim, coisas do dia a dia, do trabalho, família, lazer, enfim, dinheiro, enfim, o quanto que cada uma daquelas coisas interferia na nossa relação com a comida, a nossa ansiedade, enfim, né? O quanto aquilo ali influenciava na ter, a gente conseguir manter e ter essa alimentação mais saudável. E ali eu percebi que muitas áreas da minha vida estavam me impactando, e áreas importantes, áreas grandes. Então eu disse, cara, eu preciso de terapia. Eu já queria fazer há muito tempo, eu sempre fui muito fã de quem fazia terapia, de dizer assim, eu acho que todo mundo deveria fazer e tal, mas eu não fazia, né? E aí, nesse passo, ficou muito claro para mim, eu precisava ir a fundo e descobrir, desvendar e para lidar melhor com isso, porque eu acabava descontando tudo na comida. Imagina, depois do almoço, um almoço saciado, assim, né? Um almoço de verdade, assim, comida, né? Arroz, feijão e tal. Começava a pensar na comida, na sobremesa depois. Gente, eu tava com a barriga cheia, às vezes até passando da saciedade. Começava a pensar em comida de novo, 10 minutos depois, isso não é normal. Perfeito, assim, eu queria que tu colocasse isso assim para as gurias verem que, ok, né, tem uma transformação, tem essa conquista que tu teve, que é tua, né? Principalmente, assim, eu acho que a questão desse olhar, né, que tu começou a ter sobre ti, assim, de quanto que tu tinha conseguido. Eu me lembro no primeiro dia, tu falou, nossa, emagreci 1,5 kg. Eu falei, meu Deus, é muita coisa, sabe? As mulheres têm, a gente acaba tendo, assim, uma visão de que meu Deus, 1 kg por semana é pouco. Gente, é muito, 1,5 kg. Eu tinha me falado alguma coisa assim numa fotinho ali que eu vi. Eu digo, meu Deus, é muito, porque 500 gramas já é muito. Quando tu tá fazendo comendo, porque tu tá te nutrindo ali, tá melhorando a saúde. E uma coisa que eu gostaria assim também que tu contasse, se tu acha que essa questão, assim, e eu vou falando isso porque eu realmente estou tentando sempre ouço vocês para continuar algumas coisas no método, outras a gente vai sempre aprofundando mais para vocês terem mais resultados, assim. Tu acha que aqueles nossos passos, assim, que a gente tem muitas práticas relacionadas à alimentação, mas também ao comportamento alimentar, assim, que são práticas que muitas vezes não envolvem a comida em si. Então agora chegou a hora de eu te perguntar, assim, o que que tu acha que teve, assim, de transformação mesmo, assim, na tua vida, né, de impacto, assim, que gerou, o que que tu poderia compartilhar assim com a gente? Como que tu é? Eu queria que tu falasse assim, como que era a Charlene antes do método e como que é essa que está na minha frente hoje? A Charlene de antes comia descompensadamente, simplesmente porque a comida estava gostosa. Hoje eu como para me nutrir, não só para me alimentar. Que a gente se nutre não só de comida também, né? Então, é uma parte da minha nutrição a comida hoje. Então, eu já consigo enxergar isso dessa forma diferente. Eu sinto que eu tenho muito mais liberdade de escolher aquilo que eu vou comer. E isso é muito, muito libertador, né? E sair da mentalidade da dieta
foi muito disruptivo para mim, porque isso me acompanhava, sei lá, desde dos 15, 16 anos, fazendo dieta e, né, e um monte de coisa depois e indo atrás de médico porque não estava bom isso, porque não estava bom aquilo. Então hoje eu me sinto muito mais saudável do início ao fim da minha digestão, assim, e muito mais saudável em muitos outros momentos. Então, claro que a terapia me ajudou, mas eu sinto muito, muito menos ansiedade do que antes, muito menos mesmo. Eu não fico mais com a perna balançando, que uma vez eu ficava. Não mordo mais meu lábio, porque eu mordia. Muitas pessoas roem unha, né? Eu roía a boca, eu não roo mais. Então eu sou muito mais calma, muito mais tranquila. Eu acho que eu consigo até ouvir as pessoas de uma forma diferente, sabe? De tão mais tranquila e calma que eu tô. Então é uma nova Charlene, assim, eu não conhecia ela. Ai, que felicidade escutar isso, assim. Era o que eu tava te falando antes de cair a live, que eu vou te perguntar de novo. Que eu vejo que tem muitos programas de emagrecimento, assim, e eu ouço muito, inclusive eu já contei isso aqui outras vezes, as gurias, alunas sabem, que eu criei o método por causa de uma das minhas alunas da mentoria. Uma vez ela me falou que ela me conheceu e ela estava saindo de um programa de emagrecimento que era assim só focada em meu Deus, em um negócio muito realmente assim, que levava as mulheres à competição, a fazer dieta do ovo e tal, e aquilo deixou ela com a cabeça completamente assim, realmente muito abalada, assim. E claro que ela emagreceu, mas ela engordou de novo, assim. Então, quando ela me procurou, ela queria tentar uma nutrição mais integral, assim. E eu queria te perguntar se tu acha que essa nutrição mais integral, o que que é isso? A alimentação, sim, mas também o nosso comportamento, as emoções, outras coisas que a gente fala lá no método também, que envolvem outros tipos de nutrição, tu acha que isso faz diferença, assim, no processo de emagrecimento? Não ser só focado na comida, mas também em comportamento alimentar, em hábitos? Sim, eu acho que é essencial, porque a gente pegar, mesmo nutricionistas que não sejam da, né, imprimir uma dieta na internet. A gente sabe, e daí a Nutri pode fazer isso, calcular bem direitinho o que que a gente precisa comer de café da manhã, de almoço, de lanche, de janta. Só que se eu não tiver bem com o meu emocional, eu não vou conseguir seguir aquilo ali. Então, de que adianta, sabe? Então, vamos supor que no meu café da manhã tem lá uma fruta. Mas hoje eu não tô afim de comer fruta. O que que eu vou comer então? Já tô presa? Ou sem saída. E não vou saber do que me alimentar ali. Então, sim, o emocional, ele é importante, sim. Ele é crucial, eu diria. Que nada adianta eu ter uma folha impressa ali com o que eu preciso comer e não ter vontade de comer aquilo, não me sentir conectada com aquilo e não vou conseguir fazer a dieta. Daí, de que adianta? Exato, exato. Porque eu sempre falo para as gurias assim, a dieta é um papel. Se a gente ficar refém de um papel, como que a gente vai realmente conquistar ali uma saúde, uma plenitude na vida, assim? Porque claro que o emagrecimento ele está associado a diversos benefícios de saúde. Inclusive essa questão da ansiedade, eu falo muito isso também aqui, o quanto que a alimentação, quando ela é completa em nutrientes, ela é realmente equilibrada em porções de acordo com cada mulher, a mulher fica menos ansiosa. É uma questão hormonal essa, assim, não é uma bobagem. Eu sempre gosto de falar, guria, ser ansiosa não é normal, assim, o tempo todo, né? A gente precisa, se você é uma mulher muito ansiosa, como eu sei que muitas são, procure ajuda, veja como é que tá a sua alimentação hoje, essa questão da fome noturna todo dia, de vez em quando vai acontecer, é natural, mas agora sempre é um sinal de alguma coisa, assim. E eu quero te perguntar uma coisa, a gente fez o rastreamento lá em um dos passos do método, lá no começo, e eu vi que tu falou agora que a tua nota no rastreamento, tua pontuação no rastreamento estava quanto? Conta pra mim. Tava 8 nessa última que eu fiz, né? Tipo, atualizando como eu estou hoje, Uhum. né? Fazendo o Sim. rastreamento ali, tava com nota 8. E eu lembro que do 1 ao 9 era muito bom. Era a melhor nota, né? Quando eu fiz lá no início, eu acho que eu cheguei, tipo, nos 20 ou 22. Foi uma nota bem alta, assim. Tipo, muitas coisas que eu precisava melhorar que não estavam boas, né? Para quem assistir depois desse vídeo, para quem está assistindo agora, esse rastreamento ele é um rastreamento assim, a nível de saúde como um todo, intestinal, que mostra um desequilíbrio, assim, porque às vezes não parece, mas o jeito como a gente vive, como a gente chega à noite, por exemplo, se a gente desconta muito na comida, tudo isso são sinais de como que está a saúde intestinal, assim. Então, naquele rastreamento, até para quem fez um pedaço do rastreamento que eu postei para vocês, vocês receberam, na verdade, no evento, o que vocês veem ali? Que quanto mais baixa a pontuação, menos você tem
ali chance de ter um desequilíbrio intestinal. Então, por exemplo, abaixo de 9 é o ideal, assim, eu queria até te parabenizar por isso, porque além desses 5 quilos que tu falou, isso mostra, assim, essa pontuação mostra que tu fez isso realmente cuidando ali da saúde intestinal. Então, assim, tá de parabéns, sabe? E principalmente, assim, quero agradecer por tu estar compartilhando com a gente as suas experiências aqui. Eu sei que a Chay é muito, muito tímida, tri-tímida, como a gente fala aqui no Sul. Mas eu Sim. sempre falo para vocês, assim, que compartilhar essas histórias, assim, mostra o quanto que, de repente, uma mulher que tá lá sozinha, pensando, nossa, eu não tenho mais o que fazer, vou ter que começar uma dieta de novo na segunda-feira, porque não tá dando certo, eu não sei, engordei de novo, ou emagreci muito, mas sinto que meu corpo ficou como eu não gostaria, porque isso é uma coisa que eu ouvia muito também no método, assim, quando há um emagrecimento muito rápido, você fica um pouco mais fraca, tende, né, a pele também, a gente sente, assim, diferente, às vezes o cabelo que cai, eu tenho uma entrevista até com uma das alunas que fala isso, que ela perdeu muito cabelo com uma dieta que ela fez, então, quando a gente emagrece, assim, devagar, mas a gente emagrece, por exemplo, assim, visando esse definitivo, né? Visando algo que não vai ter efeito sanfona, assim, o resultado é esse, é um rastreamento baixo, quase que ali zerado, porque realmente está equilibrada todas as áreas da tua vida, assim, na medida do possível, entre os desafios e não, assim. E Chá, para encerrar então, antes que caia essa live, eu ficaria horas aqui conversando contigo, mas eu quero te perguntar, assim, para tu compartilhar com a gente, a partir dos resultados que tu teve, assim, principalmente do que tu viveu ali durante aquele processo que a gente estava juntas ali naquele período, desde que a gente fez, o que que tu diria, assim, para uma mulher hoje, assim, que gostaria de emagrecer, que está passando, de repente, pelo que tu já passou? Não corta carboidrato. Primeira coisa. A segunda coisa, não faz dieta. Não faz dieta, porque isso é um tiro de metralhadora no pé, né, Maia? Isso aí. Isso vai trazer. Isso, isso vai trazer consequências sérias e muito ao contrário daquilo que a gente busca numa dieta, buscava no caso, né? Que é o emagrecimento. Então, isso vai te trazer, assim, no início, um emagrecimento, mas depois vai ser muito ao contrário, vai ser muito pior do que antes. Então, não faça dieta e dá uma chance pro método 3P. Ah, querida, as minhas alunas são assim, eu não tenho nem o que dizer, mas agora que tu falou, eu esqueci de tocar nesse ponto do carboidrato. Então, tu comia carboidrato nesse processo de emagrecimento? Tu come Sim. carboidrato? Conta pra gente como assim tu Como? começou a comer carboidrato? Era só saber colocar no prato direito, porque o mundo inteiro não sabe dessas informações. Não precisa cortar nada. Basta saber colocar no prato ali de maneira estratégica, não precisa cortar nada. Eu fiquei mais de um ano sem comer banana, gente, comer arroz. No refeitório da empresa eu pegava feijão na cumbuquinha assim para comer de colher, porque não tinha um arroz para misturar. Por isso que era tão difícil esse processo de emagrecimento, assim, por isso que às vezes as alunas falam, eu tô emagrecendo rápido. Eu falei, tu tá emagrecendo rápido perto do que tu vivia antes, porque quando a gente dá para o organismo o que ele precisa, o emagrecimento se torna algo natural, assim, porque ele não vai ficar perdendo. Eu sempre falo isso, assim, quando você faz uma dieta com restrição de calorias, que não é algo que é para o seu corpo ali, o seu corpo já entra em alerta e ele vai começar a segurar aquilo ali. Sabe? É a mesma coisa como se você tem uma poupança ali de dinheiro, sabe? E você começa realmente, daqui a pouco, a ter mais gasto, a não estar tendo aquela vida que você tinha antes, você vai ter que segurar aquilo ali para conseguir sobreviver, porque senão não vai dar conta de sobreviver com tão pouca caloria. E, inclusive, eu sempre gosto muito de trazer aqui estudos para as gurias, para todas. A gente tem muitos estudos, gurias, que mostram que uma dieta, tá, antioxidante, que tem realmente ali um valor nutricional adequado, tá? Quando eu falo antioxidante, o que que é isso? É uma alimentação baseada em alimentos ricos em fibras, né? Alimentos que realmente promovem a saúde do corpo. Quando se compara uma alimentação como essa, sem restrição de caloria, inclusive essa é a minha pesquisa de pesquisa, assim, que eu fiz nossa, eu vi tanto artigo na minha vida que eu pesquisava assim todos. Eu sempre comparava uma alimentação assim, sem restrição calórica e uma low carb, com restrição calórica. Quando eles botavam os dois grupos ali em estudo para ver quem emagrecia mais, essa alimentação aqui, esse padrão alimentar, né, que não seguia
uma dieta com calorias contadas tinha maior emagrecimento, diminuía perfil lipídico, perfil glicêmico, todos os marcadores sanguíneos, assim. Então, isso é o que a gente vem vendo, que contar caloria não tem necessidade. Então, acho que se a gente puder deixar uma mensagem aqui, né, Chá, é que as mulheres deem esse passo como tu deu, assim, eu sempre falo, assim, independente de qual escolha, assim, mas dê esse passo em direção à sua saúde, né? Olhe para si, assim, e tente fazer algo diferente, assim, que foi o que tu acabou fazendo. Isso aí. E é para sempre, né? Não é uma dieta que tem 20 dias, 30 dias e promete o mundo, né? E que não Isso entrega. é pra sempre, é conquistar aquela saúde que a gente merece. Eu sempre falo, né? O corpo que você deseja, a saúde que você merece e que você tenha isso para sempre. Lembrando que a gente foi feita aí para viver, segundo a medicina tradicional indiana, mais de 100 anos e não chegar nos 100 anos com 700 mil remédios. Chegar lá bem, né? Para ter uma longevidade, para ter uma vida plena. Então, encerrando aqui o nosso podcast, Chato, tá te sentindo mais plena depois do método? Me conta. Muito mais plena. Já agora eu posso dizer que sou hashtag mulher plena, sim. E, Chá, muito obrigada, tá, pelo bate-papo, pela generosidade de vir aqui. Eu sei que é um desafio para muitas assessoras, sim, mas a gente vai pegar esse vídeo, vai fazer uma edição bem especial para a gente ter essa recordação. E que a gente possa conversar mais vezes também, assim, que a gente possa se encontrar de novo para bater papo aqui, para compartilhar mais saúde aí com outras mulheres. Isso aí, eu que agradeço o convite. Imagina, um beijo e vamos nos falando aqui, tá bem? Beijo. Boa noite, querida. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, lembrando aqui que para quem já tá dentro do método, gurias, assistam o módulo de boas-vindas, tá? E preencham lá o acompanhamento de vocês. Vocês têm uma mensagenzinha, que é um formulário, assim, porque a gente vai acompanhar todo esse processo de vocês. E aí, quando a gente começar o nosso grupo fechado, eu já vou conhecer um pouquinho vocês, eu quero fazer algumas adaptações também nos protocolos, mais voltado para cada uma de vocês. Eu já sei que tem algumas mulheres que estão entrando com intolerância à lactose, outras que estão entrando mais focadas ali em ganho de massa. Então, eu sempre gosto de organizar bem para vocês, tá? Então, a gente vai ter um tempinho até vocês entrarem. Então, já vão fazendo isso, mas tá lá no módulo de boas-vindas. E para as futuras alunas que estão chegando, a gente tem algumas alunas chegando hoje aqui. Sejam bem-vindas, gurias, e nos vemos lá na nossa plataforma, tá bem? Quem tiver alguma dúvida sobre o método, ou entre hoje e amanhã eu vou responder vocês aqui na caixinha, tá bom? Bom, um beijo para todas, bem-vindas a todas, espero que tenham gostado aqui do bate-papo com a Chá, eu gostei muito, tá bom? Um beijo aqui só para encerrar e uma excelente noite para todas.